Bom, pessoal, estamos aqui agora com o setup montado para o teste do alto-falante gradiente. Vocês podem ver que aqui eu estou com aquela montagem que eu fiz, né, da ponta de prova para uso do software Arta. E que já estou aqui com ele montado aqui o alto-falante Bravox. Por quê? Porque na verdade eu tenho um manual desse alto-falante e quem acompanhou as medições anteriores, o vídeo anterior que eu postei, o procedimento foi um pouco errado, né? Então provavelmente as diferenças que eu obtive foi por causa que o procedimento não foi o procedimento correto. De acordo com o material aí do software, né, e com a teoria aí dos pesquisadores, do Thiele e do Small, a forma correta de se afixar o alto-falante seria na vertical, né, com o plano do cone do alto-falante na vertical, bem afixado, né, numa superfície rígida, para que não tenha interferências aí na medição. Então algumas considerações têm que ser feitas, né, antes de começar. Nós estamos vendo aqui o alto-falante Bravox, só pelo fato de que eu já tenho os dados dele, então para a gente poder comparar, né, ter um parâmetro de comparação do que for obtido aí. Do jeito que está montado aqui, vocês podem ver o computador na mesma mesa que está o alto-falante. A gente não vai poder fazer dessa forma, porque o alto-falante ele é como um microfone, ele capta as vibrações, né, as interações aí da onda que foi enviada para ele, e ele capta inclusive a vibração do cooler do notebook e interfere na medição, né? A gente pode ver diversos picos na onda, né, serrilhados aí que foram provenientes aí da vibração do cooler do notebook. Então a gente vai passar para uma superfície mais rígida, vamos deixar o notebook numa outra mesa para poder ter uma medição mais precisa. Bom, não se deve apertar demasiadamente, né, para que não provoque nenhum dano no alto-falante, só mesmo para ele que fique rígido na posição. Nesse momento a gente vai passar a calibração do software, né? Procedimento bem simples. Eu já fiz aqui a ligação da entrada da placa de vídeo, da placa de som, eu já fiz aqui a ligação da entrada da placa de som com a saída da placa de som através de um cabo P2, né? Esse tipo de cabo aqui, né? Esse procedimento é necessário para calibrar o software. Você vai ligar a entrada da placa de áudio com a saída da placa de áudio para poder verificar se a placa é compatível, né? Se ela é suficientemente boa para poder fazer a medição. Eu não vou fazer aqui porque já foi muito bem exemplificado, né? Muito bem explanado aí pelo Renato Brant no canal dele. Eu vou deixar o link na descrição. O que eu faço, a primeira coisa é conectar a ponta de prova numa resistência de referência. Então, o ideal é que você tenha resistência de referência melhor possível, né? O que eu tenho melhor aqui é 5%. Então estou ligando uma resistência de 15 ohms a 5%. E para conferir se está tudo ok, vamos gerar uma medição de impedância desse cara. Uma reta como era esperado. Muito próximo de 15 ohms. Então vamos lá, o procedimento agora é simples, já que está tudo ok. Vamos conectar ao alto-falante. Muito importante, pessoal, o seu sistema, seu notebook, seu computador precisa ter saída de fones de ouvido. A saída de linha não funciona. Tá? Se você precisar de usar a saída de linha, você vai ter que usar um amplificador, aí é outro equipamento que eu mostrei no vídeo anterior. Alto-falante conectado, vamos pedir para rodar a curva. É quase inaudível.
Para esse tipo de medição, pessoal, o alto-falante precisa ser excitado com pequenos sinais, de baixa intensidade. Então você realmente não vai ouvir, ou vai ouvir bem baixo, né, o ruído rosa que está tocando no alto-falante. Nesse momento, nenhum tipo de vibração, não é bom você tocar no alto-falante, deslocamentos de ar. Deixa ele ali quietinho, a medição é rápida, já terminou, ele está fazendo a média linear. A gente vai agora salvar essa curva. Set as Overlay Curve. Feito isso, agora a gente vai adicionar uma massa de referência ao cone. É importante que ela seja não magnética. Agora que a curva está salva, a gente vai mandar rodar novamente. Nós vamos perceber que a frequência de ressonância vai alterar. Então podemos perceber aí, após a colocação da massa, a alteração da frequência de ressonância. Tem que ser uma massa que proporcione uma alteração significativa da frequência. Tá? Nós vamos parar aqui agora. Vamos analisar. Método de adição de massa. Nós vamos marcar as otimizações, inclusive ele vai estipular a resistência do alto-falante, ele vai estimar a resistência da bobina, ou seja, esse valor aqui ele não vai considerar. Essa frequência de ressonância provavelmente ela melhora uns 10%, né, vai para próximo de 90 Hz após um amaciamento. Nós temos aqui, eu vou colocar na tela os parâmetros do alto-falante informados pelo fabricante para que a gente possa comparar. Com base nisso, agora nós vamos tirar a medição do falante da gradiente, do alto-falante da gradiente. Então, pessoal, já estamos aqui com o alto-falante gradiente montado. Vamos agora partir para a medição dos dados dele. Essa curva aqui é a curva anterior do alto-falante Bravox, que a gente estava aferindo. Tá, nós vamos iniciar uma nova curva. Vamos deletar essa curva. Iniciar a medição de uma nova medição. Vamos adicionar a massa de referência. Assim que vocês já viram. Tá, essa massa tem 8,5 gramas, foi medida aqui mesmo, em torno aqui no comércio da região. Quem tiver uma balança mais precisa, é recomendável. Mas mesmo assim já consegui uma precisão muito boa com esse valor. Tá? Ela tem que ficar bem firme, viu, pessoal? Estou usando uma fita dupla face aqui, que não é aquela esponjosa, porque senão dá medição errada. Então, medindo novamente. Ocorreu um erro, porque teria que primeiro gravar a curva anterior. Então, gravando novamente, sem a massa. O resultado se repete. Espero ele calcular a média e tirar uma curva melhor. Qualquer movimento, pessoal, deslocamento de ar próximo ao cone não é desejável, né? Porque como ele atua ali como um microfone, captando as vibrações, isso interfere fortemente na curva. Já tá bom. Vai vir overlay. Set as Overlay Curve.
Agora adiciona a massa. Esse cone muito macio. E realiza a leitura novamente. Verifica o deslocamento da frequência de ressonância. A massa provocou um bom deslocamento da curva de ressonância. Já é suficiente para a gente medir. Analyze. Parâmetros por adição de massa. Resistência da bobina a gente vai deixá-lo calcular. A gente pode colocar qualquer valor aqui. Diâmetro da membrana. Adição de massa. Calcula. Então tá aí os parâmetros. Novamente aí a medição revelou aí excelentes parâmetros desse alto-falante. QT de 0,46 significa que ele tem um bom controle de cone, que é excelente para caixa dutada, caixa linha de transmissão. Não que ele não possa ser usado na caixa selada, né? Uma caixa de suspensão acústica, né? Mas na base reflex, né? No refletor de graves, ele vai ter um controle de cone bem melhor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um abraço aí e até mais.